Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 25/8/2022. 21, pelo amor de Deus, já tô indo pro futuro. Aqui, o mundo tá no carrinho de volta pro futuro e vambora. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ontem foi um dia abençoado, hein? Rapaz, a Bolsa de Valores e o dólar fez assim uma benção, mais uma benção. Se ficasse assim durante uns 30 dias, eu vou falar pra você, isso daqui é igual chover no leito dos rios, encher todos os reservatórios de tão bonito que é. Olha, falando nisso, eu tô sentindo cheiro de chuva e a chuva tá chegando. E eu tô falando que eu tô sentindo cheiro de chuva faz tempo e a chuva tá chegando. E a hora que ela chegar, ela tem que ficar uma semana aqui com nós. Ela vai querer fugir em 3 dias, mas nós vamos tentar segurar a bichinha. Falar, pelo amor de Deus, filha, fica aqui um pouquinho mais com nós. Vambora. Vamos ver aqui o que aconteceu de bênção divina. Meus filhos do céu. O dólar despencou. Caiu 2,23%, algo que nem o próprio mercado estava esperando. Mas o que aconteceu, professor? O que é? Como é que pode? O que foi? Graças a Deus, teve um investidor internacional que deu uma sondada no Brasil e calculou que Xepa, tá barato. Vamos entrar porque no mínimo vai subir 10%. E o gajo entrou, não sei quem, mas dá para ver que é um volume muito grande de fora. Entrou e no que ele entrou, meu filho, ele entrou inundando de dólar no mercado para converter em real, porque precisa comprar as ações em real. Inundando o mercado e nessa o dólar caiu 2,23. O dólar ainda está alto. Eu não posso pegar e falar que ele já está num valor que, nossa, está lindo, maravilhoso. Não. Ele fechou em R$ 5,26. É alto ainda, é bem alto, é bastante alto. Mas já é um belo de um sinal de queda, né? Então vamos rezar para assim continuar. E a Bolsa de Valores, ela subiu com a mesma proporção e fechou em 120.210 pontos, com uma subida de 2,3. Mas, vocês lembram que eu pego e falo para vocês, olha, a bolsa, pelo que eu percebo, ela tem que ficar entre 116 e 120, 116 e 120. Ok, ela subiu, mas bateu no 120. E ela não saiu subindo. Ela subiu e parou lá, ela não fez pico e depois voltou. Ela subiu com a constância. Quando isso acontece, a gente sabe de uma coisa. No outro dia, ela dá uma quedinha para venda das ações que a pessoa ganhou muito, porque tem ações aqui, ó, azul, subiu 7%. Quem ganhou 7%, você acha que não vai querer reembolsar os 7% que ganhou antes que caia e perca uma porcentagem? A porcentagem foi violenta. Tem ações aqui que subiu, mas subiu muito, subiu bem, ó. Vou falar para vocês, ó, a minha média foi tudo assim, 2,3 é uma média e eu acho que ele tá baixa ainda, se for analisar. Ó, Cyrela, que é de construção, 12,8%. Estec, 10%. Gafisa, 10%. Gol, 12%. A empresa de construção e de aviação, subiu que é um foguete. Lojas Americanas, 12,9%. 12%. Magazine Luiza, 6%. MRV, 7%. Ó, outra de construtora. PDG, construtora, 8%. Positivo, 7%. A de ação que não subiu muito não. Porto Seguro caiu 0,8%. Vamos ver que subiu mais aqui. Falei da Positivo. Algumas aí, só para vocês verem. Tecnos, 7,2%. É que Tecnos é pequenininho. Usiminas, 7,8%. Sabe, então, muitas empresas. A Vale, 4%, subiu bem, perto da média, subiu até mais.
Então, o que acontece? Como subiu muito, essas empresas, ela tem uma tendência essas empresas, os investidores têm uma tendência de vender, para pegar, porque a pessoa não existe, dentro do mercado financeiro, não existe assim, nossa, eu estou ganhando 10%. Não, filho. Isso daí não existe. As ações subiram 10%. Quando eu vender, eu posso pegar. Depois que eu encerrei o coisa, eu falo, eu ganhei tantos por cento. Estou ganhando. Ai, minha casa vale tanto. Ai, minhas ações valem tanto. Isso para o mercado financeiro, filho, é só para poder calcular quem que é o mais rico do planeta. Só para isso. E para saber na hora de fazer uma reportagem quanto que a empresa vale no mercado. Porque eles pegam o valor das ações e multiplicam pela quantidade de ações. Eles não fazem análise contábil, não é o valor real. Então, não fiquem, quem investe em ações, dica que eu dou, não fique contando o ovo dentro da galinha. O ovo só é ovo quando ele sai da galinha. Entenderam? Então, tipo assim, ai, minhas ações estão não sei o quê. Você gostaria desse valor? Você ficaria feliz com esse valor? Sim, então venda. Mas e se subir? Não, com ações não pode ser assim. E se? Não. Venda. Gostou? Aquele valor está ótimo para você? Venda. Mas olha, subiu mais. Ótimo. O outro colega igual você, outra pessoa igual você também está ganhando um pouco. Nas ações, em banco de bolsa de valores, quem é zoião só toma no narizão. Tá certo? Esse é o ditado, para não falar diferente do botão. Mas é a regra, hein, gente? É regra, hein? E para nós encerrar, o DAX no 0 a 0 de novo. Ontem ele estava naquela 0 a 0 com uma tendência bem pitiquinha de subida. Hoje está com uma tendência bem pitiquinha de descida, mas está no 0 a 0 ainda. Fechando em 15.800, fechando. Está trabalhando agora em 15.881. Ainda bem cheia e gordinha. Ah, benção divina. Vamos lá. Infomoney, vamos tentar saber qual foi o caso que subiu isso daqui. Vamos lá. Pacote trilionário, Infomoney. Câmara dos Estados Unidos avança com orçamento de 3,5 trilhões de dólares e também votará adiante pacote. O acordo final, por 220 votos a 212, encerra o impasse entre um grupo de democratas de centro e seus líderes sobre a agenda. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou por pouco, nesta terça-feira, ontem, uma medida para avançar com um orçamento de 3,5 tri, além de marcar para o fim de setembro outra votação sobre o pacote de infraestrutura de quase mais 1 trilhão. O acordo final, por 220 a 212, encerra o impasse entre o grupo que estava lá na Câmara. Até então, a liderança democrática desejava atrelar os votos sobre a infraestrutura e o orçamento, mas agora eles podem ser decididos com semanas de distância na casa. Com a votação sobre o marco orçamentário nesta terça, a Câmara foi destravado o processo que permitirá aos democratas aprovar um projeto com medidas sobre saúde, educação e clima. Então, como que eles fazem lá? Primeiro, aprova qual vai ser o orçamento, o valor monetário. Aprovou? Depois que aprova o orçamento, em cima daquele orçamento que foi aprovado, daquele dinheiro que foi aprovado, é onde eles vão falando assim, esse vai para cá, esse vai para lá, esse vai para cá, esse tem que pagar o salário aqui, pagar ali, pagar lá. Aí a Câmara que decide para onde vai aonde. Se ela chegar e falar assim, não, eu não quero nenhum dinheiro para, sei lá, para cultura, vai ficar sem, porque quem manda são eles, não é o executivo. Tá entendendo como é que funciona o negócio? Aqui já faz assim, o ministro da Economia manda o projeto e aonde vai todo o dinheiro. E os deputados, um ou outro que pega e muda um tequinho aqui, outro ali, realocando. Tira um pouco desse, passa para cá e assim. Lá não, eles montam a estrutura em cima do orçamento. Aqui o cara manda o orçamento já travado e fechado para lá. É mais ou menos assim que funciona. É parecido, mas parece que lá é um pouquinho mais diferenciado, se assim pode se dizer. Vamos lá vendo as outras notícias? Vamos lá. Infomoney.
O dólar tem a maior queda desde março e real é destaque no mundo com alívio em receios domésticos. Aí você vai vendo as desculpas. Então é receio doméstico. Então de um dia para o outro o receio sumiu e o dólar desabou e o real valorizou? Claro que não é assim, né, que funciona. Foi justamente por causa dessa aprovação da Câmara americana que isso tudo aconteceu. Certo? Mas aí você fica vendo o jornal, por isso tem que tomar cuidado com as notas do jornal e você tem que cruzar as informações, porque senão você entra no cavalinho de Troia aí. Desde essa máxima de agosto, a moeda já devolveu cerca de 4,1%. Ou seja, essa inflação de 4,1% já deu uma recuada para trás. Graças a Deus, porque ela já estava voltando a apertar de novo. Ela já estava voltando a apertar de novo. E ainda está alta. Ela tinha que ficar beirando pelo menos uns 5 para segurar esse resto de inflação que está ainda para passar para o mercado. Vamos ver o que vai ser as cenas do próximo capítulo. Infomoney. Ações de vales siderúrgicas saltam com minério. Aéreas, construtoras e varejistas disparam até 12%. E só 8 ações do Ibovespa caem, dos 50, tá? Do índice Bovespa, não do Bovespa inteira, tá? Então, pelo amor de Deus, né? Dos índices Bovespa, só 8 ações caem, ou seja, todas subiram. Como? Por que sobem todas de uma vez? Porque o cara, quando vem de fora, o investidor, ele não pega e coloca todo o dinheiro dele. Vamos lá, eu tenho 100 milhões. Eu não consigo pegar 100 milhões e colocar numa empresa só. Se eu fizer isso, eu compro a empresa. Eu não posso. Não tem tudo isso de ações no mercado para eu comprar. Então, o que eles fazem? Eles pegam e dividem em tranches pequenos. Então, vamos lá, um exemplo. Essas ações, qual que é a média de negociação deles? A média de negociação deles é assim, por minuto, é em torno de 1 milhão por minuto. Ok, é 1 milhão por minuto? Tá. Então você vai pegar e vai colocar 500 mil a cada minuto para negociação. Então coloca lá, comprar 500 mil, passa o minuto. O povo continua lá brincando com os piquitiquinhos. Comprar 500 mil, e ela vai fazendo, ela vai dando aquelas esticadas de tempo em tempo. Então eles vão jogando. Claro que não é desse jeito que eu tô falando, mas é muito parecido. Eles vão jogando de tempo em tempos as compras, e não de uma empresa só, porque na hora de vender ele também tem que fazer o mesmo processo. Ele não pode simplesmente falar, sair correndo. Quando você vê uma saída muito grande, uma pessoa chega e fala assim, coloca lá, ela tem esse volume, e a pessoa coloca assim, sair, vender 50 milhões de uma vez, fique esperto. Tubarão, quando faz isso, é porque tá sabendo de alguma coisa. Tubarão fez, vai igual peixe piloto, acompanha e sai voado. Pode ter erro? Pode ter erro. Eles podem fazer para manipular? Pode fazer para manipular. Tem que ver o tamanho do tubarão. Aí você vê a responsabilidade que é. Eu normalmente abro lá o book de ofertas e fico vendo qual que é a corretora. Eu falo, essa corretora aqui, esses caras gostam de fazer isso, porque eu já vi eles fazer várias vezes isso daí. De vender, o povo sair querendo vender e eles vão e recompram logo em seguida. Então, eu vou ficar quietinho. Então você percebe quais são aonde estão as corretoras das empresas gigantescas. E aí, você viu aqui que as ações da Vale Siderúrgica saltaram. Mas por quê? Porque o minério de ferro começou a subir muito. O minério de ferro começou a subir de volta, porque ele tinha caído um mundo, e voltou a subir. O minério de ferro está assim numa especulação sem fim, gente. Vocês não têm noção. Agora, o que me ficou assim foi que as aéreas subiram também. Eu falei, não sei por quê. E as construtoras, por que construtora está subindo? Se está subindo minério, vai aumentar o custo dela, filho, diminui a margem. Então tem umas coisas bem loucas que aconteceu, mas é como eu falei, como veio investidor de fora,
eles pegam e pulverizam o seu dinheiro. Então ele pega e fala assim, olha, fica 1 milhão para aqui, outro milhão ali, outro milhão nessa empresa, outro milhão ali, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. Então ele separa tudo. Por quê? Se ele precisar vender, ele vende tudo, um pouquinho de cada lugar, que gera um montão e sai do mercado sem ninguém perceber. E entra no mercado sem ninguém perceber. Pois a dica é, entra e saia sem ninguém saber que você entrou e saiu. A saída francesa ou a entrada francesa. Pois é, o termo usado na sociedade tem um porquê aí. Infomoney. Preço do petróleo sobe 3% após parada de produção em plataforma da Pemex. O petróleo avançou mais de 8% na semana, se recuperando após o recuo de 7,6% na semana passada. Ou seja, vocês lembram que eu estava feliz que semana passada tinha caído o petróleo e a Petrobras não tinha baixado? A alegria durou pouco, durou uma semaninha só. Do jeito que caiu 7%, agora avançou 8%. Caiu 7, subiu 8, para vocês verem a situação. Ou seja, na média está subindo mais. Por isso que você está ouvindo e escutando a mídia falando, vai subir mais ainda o combustível, vai subir mais ainda o combustível. E eu ainda continuo falando que o combustível tem que ser por margem de lucro. A Petrobras não pode colocar o seu preço de barril para venda interna em cima de preços internacionais. Ela tem que colocar a sua margem de lucro e pegar o preço que ela compra o barril interno e vender. Por que eles fazem isso de comprar o barril internacional? Para que quem produz aqui no nosso Golfo, aqui no nosso Brasil, os petróleo que é retirado lá do fundo do mar, para que esse petróleo continue aqui no Brasil e não seja vendido para outro país lá fora. Porque globalizou, vendeu para um monte de empresas e é assim que funciona. Agora, a Petrobras tem os poços de perfuração dela, então ela pode continuar comprando quando é de fora, igual uma energia elétrica. Eu preciso de energia, vou ter que comprar da Argentina, vou ter que comprar do Paraguai, tudo bem. Então eu vou pagar o preço que está lá. Mas a minha é diferente. Então, podia fazer isso daí. Podia-se fazer isso daí. Eu acho que não tem problema nenhum fazer uma coisa desse gênero. Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo. Isso é problema, hein? Subir isso daqui, isso aqui aperta uma inflação que vocês não têm noção. Então, dentro das notícias, todas boas, sempre tem um piolinho para furar, para fazer a nossa coceira. É brincadeira. Infomoney. Trajetória de dívida pública no tempo está melhor do que os ruídos de curto prazo mostram, diz Campos Neto. O presidente do Banco Central defende que não foi só o efeito inflacionário que melhorou a trajetória da dívida, o PIB do Brasil. Como assim a trajetória inflacionária, o efeito inflacionário? É aquilo que eu falei para vocês. A inflação faz aumentar a receita, porque o mesmo produto, ele aumenta o preço. E o governo recebe por porcentagem. Então, como gerou a inflação, o governo começou a ganhar mais, começou a entrar dinheiro mais. Por quê? Porque ele não está repassando a inflação para os salários, para as coisas. É a tal da falsa sensação ou da melhora momentânea. Só que tem um porém. Uma hora os funcionários públicos vão começar a apertar do jeito que vão falar. Agora nós temos que sair pedindo aumento. Só que tem um detalhe, se sair pedir aumento nessa crise que tá o planeta, com o povo tudo passando fome, num desespero, o povo é bem capaz do povo sair para cima dos funcionários públicos que tá pedindo aumento e começar a falar, qual é que é? Você tá reclamando por quê? Você ainda tem o pinga-pinga todo mês, você tem seu salário e eu que não tenho. Qual é que é? É perigoso o trem, hein? Por isso que eu tô falando pra você. Aqui não tem assim ganha-ganha. É perde-perde e não tem ganha-perde mais não. Agora a coisa ficou, tá sendo nivelado como a esquerda gosta, lá pra baixo. Todo mundo tá descendo na escala hereditária aqui, da escala financeira aqui, da classe social.
É do jeitinho que a esquerda gosta. Ela deve estar pulando de alegria. É todo mundo igual, mas lá embaixo. E eles lá em cima como reis. Filho, você tá achando que nós não estamos entrando? Nós estamos entrando com 5 pesadas. Cada dia que passa é uma pegada maior dada para esse sentido, para esse caminho. Deus nos abençoe de não entrar nessa porcaria. O povo não tem noção de como é que é isso daí. Eu morei em país comunista, hein? Eu morei na Angola, hein? Nunca teve eleição lá é comunismo. Eu posso falar porque eu sei como é que é, porque eu morei no lugar. Eu posso falar. Agora, tem gente que fica falando, não sei o que, mas nunca foi morar. Não, visitei. Visitou Cuba. Visita não é morar não, moço. O negócio é morar igual eu morei mais de ano. Eu quero ver como é que é, pra você ver como é que é a coisa lá. Tanto é que eu tive que sair por causa de atentado terrorista. Pra vocês terem ideia. Infomone, só porque eu não quis emprestar um trator. Infomone. Auxílio Brasil é a prioridade de Bolsonaro e não está vinculada à tributação de dividendos, diz ministra. Em painel sobre reformas, Flávia Arruda diz que o governo está trabalhando para abrir espaço no orçamento para o novo programa, respeitando as regras fiscais. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer plim-plim, ele tem um pozinho mágico que cria o dinheiro do nada? O dinheiro tem que sair de algum lugar. Se não vai estourar o teto, se não está vinculado à tributação de dividendos, e da onde que ele acha que vai sair esse dinheiro? Você sabe o que ele está querendo fazer? Esse aumento que está vindo da inflação, do orçamento da inflação, que era para ser usado para reajustar o salário do funcionalismo, ele está pegando e está revertendo para os pobres. É o que eu estou falando para você. Ele está pegando os miseráveis e jogando um pouquinho para cima. E pegando a classe média e jogando para baixo. É o que a esquerda sempre fez. Ele está fazendo igualzinho. Ele é o Lula de verde e amarelo. Se assim a gente pode dizer, ele é o Lula de verde e amarelo, porque isso é populismo e coisas da esquerda, não tem nada a ver de capitalista. Se alguém chamar esse governo de capitalista, meu filho, você não sabe o que você está falando. Ele está tentando, sabe o que ele está tentando fazer? Essa mistura de capitalista com socialista. Ele está tentando copiar a China. É isso aí, o Brasil está tentando virar a China. É isso aí que a China faz, é isso aí. Mexe com a economia, como o Guedes fica mexendo, e com a social. É isso aí. E tá vendo o resultado, né? Porque lá ainda tem um que pega e dá as ordens e todo mundo fala amém. Aí aparentemente tá crescendo, tá bonito, tá tudo lindo. Você vai lá ver, o povo tá comendo perna de rato de petisco. Infomoney. Lira defende soluções para precatórios dentro do teto de gastos. Abre aspas. Não existe democracia sem responsabilidade fiscal. Fecha aspas. Ótimo. Essa fala do presidente Lira, ela é muito melhor do que a fala do ministro da Economia. Porque o ministro da Economia fala, eu não tenho como pagar o precatório, então vocês têm que estourar o teto, vocês têm que... Esses estímulos da economia tem que estourar o teto, não sei o que, tem que estourar o teto, tudo tem que estourar o teto pro Guedes. E tem que aumentar os impostos, tem que criar coisas de imposto de renda, tem que sei o que. Eu também acho. Faz o negócio de imposto de renda, mas com dedução, pelo menos para os pobres, porque a gente sabe que o pobre precisa de uma dedução. Não, é tudo sem dedução. Então, tá bom, você vai saber quando vai passar? Nunca, porque você está afetando todos os pobres. Os pobres mesmo, porque o autônomo como eu já estou me lascando com um trem desse aí. Aí, você vê que a postura do cara é muito melhor, defendendo a responsabilidade. E isso ajuda a economia, ajuda o dólar, ajuda tudo. A postura diferente já muda o cenário. Parabéns, seu Lira. Deus abençoe, é assim mesmo que tem que ser. Aí tem outra fala. Presidente da Câmara contesta a especulação envolvendo o cenário fiscal, defende responsabilidade do parlamento e reclama de antecipação de corrida eleitoral. É isso aí mesmo. Os caras estão fazendo campanha já para agora, deixa pro ano que vem, moço. Deixa lá para março, para frente de março, junho, lá. Vai fazer já. Não pode. Tem que parar com isso daí. Perfeito. A fala dele foi assim, cirúrgica, se pode se dizer. Porque cirurgia tem uns que é barbeira. Então eu vou falar que foi
um cirurgião plástico, porque aí ficou bonitinho, né? Infomoney. Uma dica que eu também dou: se você for fazer qualquer tipo de cirurgia, cara, paga por fora. Os caras não cobram muito, é coisa de 400 conto, 500 conto, porque é rapidinho para eles, é coisa de trabalho de 10 minutos, 20 minutos. Contrata um cirurgião plástico para te fechar depois, porque a cicatriz que eles deixam, eles ficam costurando, eles ficam lá, eles costuram tudo pertinho, tudo filinha finérrima, parecendo um fiozinho de cabelo, aquela coisinha. A diferença é total. A diferença é total. Até pra gravidez, pra qualquer coisa, cara, eles deixam assim, some. Parece que foi uma dobrinha. É porque os caras estão acostumados por estética. Então ele tira um negócio, põe um silicone, então não pode aparecer. Faz não sei o que. Os caras são campeão nisso. E os caras não cobram tanto quando é serviço assim. Eles cobram, é caro, mas pra quem já tá fazendo uma cirurgia, filho, vale a pena, porque pro resto da vida. Infomoney, voltando para. Não sei nem por que eu falei disso daí. Vamos lá, vai vendo. Eu tô ficando bem biruta. É assim que funciona. Infomoney. Jesus amado. Guedes, não podemos, por disputa política, afundar o barco. Cara. O Guedes, eu vou falar pra você, eu tô torcendo, eu juro pra você, sabe o que eu tô torcendo? Pro Paulinho sair candidato a alguma coisa. Credo, professor, mas por quê? Porque se ele sair candidato, ele é obrigado a sair do ministério. Então eu tô rezando, pensa num cara que tá rezando pra ele sair candidato a alguma coisa, nem se for pra vereador, não tem problema. Só para poder afastar, sair do governo e largar o outro para fazer um serviço muito melhor do que o dele. Porque não tem condição, moço. Não tem condição. Ministro ainda sugeriu, sem citar nomes, que há atores cometendo excessos e disse que o presidente Jair Bolsonaro é alvo de uma caçada. Um ministro da economia, ele tem que ficar quieto, ele não tem que falar nada dessas coisas, ele tem que se aquietar. O que o ministro tinha que ter falado, sabe como que tinha que ser? A fala do Lira. Vocês estão entendendo por que um governo, mesmo sem ter técnico, funciona mais do que quem tem técnico? Tá aí, o ministro Paulo Guedes tem diplomas, mas tem uma língua que ele não entende a política. Aí tem um Lira, por exemplo, que o cara polido, fala bem, com reserva, fala bem cadado, não palpita nada, o cara já é macaco velho, tá ali, tá, não sei o que, não sai quebrando os galhos. Aí o que acontece? Um cara desse no Ministério da Economia, ele não aparece, ele pega e fala assim, sim, nós estamos verificando, inclusive nós vamos agendar uma reunião com o Congresso para tentar verificar quais são as coisas que eles gostariam, o que é mais precedente, para tentarmos entrar no acordo, mas a definição, por fim, a linha vai ser essa, mas a definição vai ser do Congresso e tal. Então, o cara é político. Chega aí e coloca não. O Guedes, ele podia ser bom para ficar, sabe, lá para baixo, mas não como ministro. Por isso que você vê em governos políticos, quando não se põe técnico, que funciona melhor quando põe técnico. Porque o técnico quer pegar e sair falando como se fosse um doido aí ferrou tudo. Aí acaba com a economia inteira. É isso aí, gente. Infelizmente é assim. Você não adianta você só ter o técnico, você ser um cara bom, você ter o seu diploma, você tem que saber falar, você tem que saber ter postura, você tem que saber se enquadrar e ser um camaleão. Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui. Então você tem que mudar a sua postura, certo? Então eu posso passar uma aula para vocês, explicando as coisas para vocês de uma forma. E eu posso pegar para vocês e explicar de outra forma. Só que o que acontece é o seguinte, o mercado financeiro, ele não é lento, ele acontece com frequência rápida. O setor político, ele não é calmo, ele é um setor rápido. Então o que acontece? Eu venho aqui e começo a falar na mesma frequência, para que te gere uma ressonância e vocês consigam entender, consigam pegar e entrar nessa onda.
Por isso que eu pego e falo do jeito que eu falo. Agora, se eu pegasse alguma coisa, vamos supor, a espiritualidade, se não estivesse andando também na mesma velocidade, eu ia dar palestra em minhas aulas do jeito que eu dou, e tal, não sei do que, e vira pra cá. Não! Eu estou assim porque o tempo tá curto, tá tudo muito rápido, eu tenho que ser na mesma velocidade para gerar ressonância. Gente, vocês não têm noção de quanto que eu estudo ciências humanas. O cérebro humano é comigo mesmo. Quer que estudar cérebro humano é comigo mesmo. Vamos embora, vamos terminando o trem aqui. Vamos lá. Infomoney. Empresas chinesas terão que informar investidores nos Estados Unidos sobre riscos políticos e regulatórios. Ou seja, antes de vigorar algo, vai ter que entrar como nota explicativa para o mercado acionista. Eles não podem simplesmente mudar coisas lá na China se a empresa estiver nos Estados Unidos sem pegar e avisar eles lá. Então é algo que é tipo assim, as ações da Petrobras estão no Brasil e estão nos Estados Unidos. Só que as decisões que é feita aqui no Brasil afetam lá. Então eles precisam saber de tudo que está acontecendo aqui para poder comprar as ações lá. É isso daí. Então, já está cercando mais ainda a coisa em cima das empresas chinesas para os chineses não ficar mexendo igual eles estavam mexendo. Por que isso? Porque eles saíram mexendo coisa em setores da China que não pode, maquiando aqui, mexendo para cá, para lá, e não pode. Não é assim que funciona. E para encerrar, com chave de ouro mesmo, hein? Olha, isso aqui vai, hein? Infomoney. China mira $1 trilhão em depósitos minerais de lítio no Afeganistão. O país tem o que pode ser a maior reserva mundial de lítio usada na bateria de diversos produtos de alta tecnologia. E a China quer ir para lá. Então, a China não está nem aí se os caras são mal, corta a cabeça, deixa de cortar, eles não estão nem aí. O que eles querem é minerar lá. Então, o que eles vão oferecer? Ó, nós vamos fazer aqui, vamos trazer todos os equipamentos, fazer a maior mineração que tiver aqui, e nós vamos ficar aqui e vocês vão ser sócios nossos. Nós traz tudo, maquinário, traz não sei o que, sócio, meio a meio, vamos, e nós vamos comprar ainda e dar o dinheiro para vocês, mas eu quero o material, pegar tudo isso daí. Mas como? Eles vão estar alimentando os caras tudo doido lá, vai encher eles de dinheiro. Para a China não está nem aí, ela quer um produto, ela quer o material, custe o que custar, seja o que for. Aí você fala, que absurdo, onde se viu uma coisa dessa, tal. Aí eu falo para você, os americanos fazem, sempre fizeram a mesma coisa, só que de uma forma um pouquinho diferente. Como assim diferente, professor? Eles pegam os militares dele, entra lá e fala, isso aqui é meu, eu exploro, pego 100%. A China vem, entra, coloca lá e ainda dá uma parte para a pessoa. Quem que é mais correto? Parece que a China é errada. Mas quem será que é o mais errado nisso tudo? Por isso que os americanos não vão poder abrir a boca para falar deles. Eles vão falar. Mas, filho, aí vai ser o tal do sujo falando do mal lavado que não vai ter fim. Mas, professor, você concorda com um negócio desse? Eu não concordo, mas eu sei da necessidade que precisa ter explorar esse lítio. Principalmente agora que nós estamos fazendo a questão de transformação dos veículos combustíveis por causa do aquecimento. Dizem aquecimento global, mas para mim não é. Para mim é a curvatura do eixo da Terra, devido a essa curvatura do eixo da Terra, das anomalias climáticas. Então, você precisa reduzir algumas coisas, controlar algumas coisas para não piorar o que já está ruim. E tem um preço. Agora, pois é. E aí? E aí, digo eu, né? Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Não existe a verdade absoluta, eu não sou o dono da verdade absoluta, jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Que Deus nos abençoe. Namastê.